eu vou apresentar sobre caminho hamiltoniano, né? E o que é um caminho hamiltoniano? Dado que a gente tem um grafo, e um grafo é conjuntos de vértices que têm adjacências, né? E a gente tem que começar por um determinado vértice e passar por todos os vértices sem repetir nenhum vértice. Então, é, nem todo grafo que existe ele possui um caminho hamiltoniano, né? Então, primeiro a gente checa se tem um caminho hamiltoniano e depois a gente tenta achar ele. Então, deixa eu mostrar aqui que com a imagem fica bem claro. Então, eu trouxe aqui vários grafos e, basicamente, a gente pegar esse aqui, esse primeiro aqui, se a gente percorrer ele vértice a vértice, tentando achar um caminho sem repetir nenhum vértice, a gente acha o caminho hamiltoniano. Então, aqui 1, 2, 4, 5 e 3, voltando para 1, é um caminho hamiltoniano. É a mesma coisa aqui. Se a gente vem aqui, ó, 1, 2, 3, 7, 6, 4. Se eu vim para o 4, eu não consigo chegar no 5, nesse cara aqui. E se eu vim para o 5, eu não consigo vir para o 4, sem voltar para o 6. Então, esse cara aqui, ele não possui nenhum caminho hamiltoniano, né? Mesma coisa aqui. 1, 3, 5, 6. Então, se eu vim para o 6 e para o 5, né, eu não volto para o 3. Então, esse cara aqui não possui caminho hamiltoniano. E aqui, 1, 3, 4, 6. Se eu vim para o 6, eu não volto para o 4. Se eu vim para o 4, eu não volto para o 5. Eu fico sem passar no 2. Então, esse cara aqui também não possui nenhum caminho hamiltoniano. Tá? E uma coisa interessante também é que os caminhos, como eles são cíclicos, né? Se eu tenho esse cara aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai ser a mesma coisa de 2, 3, 4, 5, 6 e 1. Ou seja, o caminho 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o mesmo caminho que 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Basicamente, né? Então, essa é só uma solução. Esse caminho é só uma solução. Uma solução diferente seria 1, 2, 6, 5, 4 e 3. Né? Então, esse é um caminho possível diferente. E esse tipo de problema ele serve para resolver. Essa solução resolve diversos problemas, né? Por exemplo, o cachê do viajante clássico, e etc. Né? Hoje em dia, aplicações como, sei lá, aplicações para o dia de hoje é você tentar, sei lá, você tem um ônibus escolar, ele tem que passar na casa dos alunos sem repetir nenhuma casa, né? Então, isso aqui resolveria isso. Então, passando aqui, deixa eu... Então tá. Então, como a gente viu no slide anterior, quando a gente tem vértices pendentes, o grafo, no grafo, né? Então esse grafo ele não vai possuir caminho hamiltoniano. Quando a gente tem pontos de articulação, o grafo também não vai possuir caminhos hamiltoniano, né? Então tá. Eu trouxe aqui a gente vai resolver esse problema utilizando um algoritmo que se chama backtracking, né? Que é você olhar para trás para decidir seu próximo passo. E para mostrar esse algoritmo, primeiro eu vou mostrar como é que ele funciona e depois eu vou mostrar o código. Então, a gente tem aqui uma matriz adjacência e a matriz adjacência ela é a representação do grafo na matriz, né? Então, basicamente, você tem quando você tem um vértice que possui adjacência a outro vértice, você coloca um na coluna e na linha com os valores desse vértice. Então, dos vértices, no caso. Né? Então, um tem adjacência com 2. Então, eu venho na coluna 1 e na linha 2 e coloco 1. E aqui, venho na linha 2 e na linha 1 e coluna 2 e coloco 1 também. E quando não tem adjacência, eu coloco 0. Então, por exemplo, 1 e 4 não tem adjacência, né? Então, linha 1, coluna 4,
0, coluna 4, linha 4, coluna 1, 0. Então, essa é a matriz adjacência que representa esse grafo aqui. E a gente vai utilizar para resolver o algoritmo esse vetor aqui auxiliar, né, que vai ser o vetor que representa o nosso caminho. Então, para começar no algoritmo, a gente preenche o vetor com 0. Né? E aí, eu começo, né, do primeiro cara e coloco aqui 1. Então, eu vou estar aqui. Para ir para o próximo cara, eu olho primeiro para trás, né? Eu falo, tem alguém repetido com nesse vetor anteriormente? Não tem, né? Esse cara é o primeiro. Então eu vou para o próximo cara e eu coloco aqui 1. Eu avanço 1, né? Então eu vou estar aqui. Aí eu olho para trás. Tem um cara repetido? Tem. Então 1 não serve. Então eu vou para o 2. Aí eu olho para trás. Tem alguém repetido? Não tem. Só tem um anteriormente, né? E aí eu olho. O 2 tem adjacência com 1? Se ele tiver adjacência com 1, aqui a gente verifica que tem, né? Esse cara me serve, eu vou para a próxima casa do caminho, né? Para a próxima casa do vetor. E aí eu tento 1, a gente já viu que está repetido, não serve. Tento 2, 2 está repetido, não serve. E aí eu vou para o 3. 3 está repetido, não está, né? E aí eu vou verificar se o 3 tem adjacência com 2. 3 e 2 tem adjacência, então serve o 3. Aí eu vou para a próxima casa do vetor. E aí eu estou em 0, né? Eu adiciono 1 e eu vou verificando. E aí a gente sabe que vai dar em 4. Quando chegar em 4, eu verifico se o 4 tem adjacência com o anterior, que é o 3. 4 com 3 tem adjacência. Vou para o próximo cara. Aí eu faço... Ele estava em 0, eu vou para 1. Um já está repetido, vou para o 2. 2 já está repetido. Aí eu vou acabar em 5. Quando eu chegar em 5, eu vou perceber que o 5 é o último vértice, né? Porque a gente verifica pela quantidade de vértices que tem, então a gente tem 5 vértices, 5 vai ser o último cara. Quando eu chegar em 5, eu vou olhar para trás e ver se o 5 ele tem adjacência com o primeiro item do vetor, do caminho, né? E aí aqui 5 e 1 tem adjacência, então esse é um caminho que soluciona, esse é um caminho que soluciona esse problema, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 1. Então é basicamente isso. Então aqui, quando a gente for fazer nosso algoritmo, nosso código, a gente tem que prestar atenção em 3 coisas, né? A gente vai verificar se o vértice já existe no vetor caminho, né? Então, para ele ser aceito, ele não pode já existir no vetor caminho. O vértice, para ele ser aceito, ele tem que possuir uma aresta para o vértice anterior. E o último vértice, ele deve possuir uma aresta para o primeiro vértice, né? Ele tem que ter uma adjacência para o primeiro vértice. Então, deixa eu mostrar no código como é que fica. Tá. Então, aqui a gente vai ter nosso vetor caminho, né, inicializado com 0. E aqui a gente vai ter um número de vértices, né, que é o tamanho do caminho, né? Enfim, ele tem que passar por todos. Aqui eu tenho uns exemplos de matrizes que a gente vai testar com código, rodando o código embaixo, né? Mas vamos para a função. Basicamente, aqui a gente vai começar testando. Aqui a gente vai começar testando se esse vértice é um vértice válido.
é a função que vai testar se o vértice é válido. Então ele vai receber o vértice atual, ela vai receber o grafo, que a gente está tentando achar o caminho, né? Aí ela vai receber o caminho atual que a gente tem e a posição atual que nós estamos. Então, a gente vai verificar primeiro se os vértices eles possuem adjacência, né? Então, eu olho no meu grafo, se o cara que está no vetor caminho com a posição atual -1, com V, que é o vértice que a gente está atualmente, é igual a zero. Então, é basicamente essa olhada que a gente dá aqui, quando, por exemplo, a gente tem 1 e 2 aqui, a gente olha para trás para ver se já existe um cara, se o cara aqui, o valor é 0 ou 1. Então, se ele retornar falso, se isso aqui for falso, a gente já retorna falso aqui, esse cara não é válido. Essa função vai retornar falso. Depois de a gente verificar isso, a gente vai percorrer o vetor caminho para ver se existe um cara repetido. Se esse cara é repetido. Então a gente vai, enquanto i, a gente instancia i, né? Enquanto i for menor que a posição atual, i mais, e a gente checa, ó, se o caminho de i foi igual a v, foi igual ao vértice atual, a gente retorna falso. Esse cara não é válido. Caso esses dois caras aqui não retornarem falso, né? Se eles não passarem nenhum desses caras, então ele vai ser válido, então ele vai retornar true. Então, basicamente, essa é a função de validação. E aí a gente vai ter essa função aqui que resolve ciclo, que vai resolver basicamente o caminho hamiltoniano de forma recursiva. Então, o que é que ela faz? Ela vai verificar se a posição atual é igual a V. Basicamente, essa validação é a validação aqui, ó, essa daqui. O último vértice deve possuir uma aresta para o primeiro. Então, se eu estou no último cara, posição atual é igual ao tamanho do vetor, né, o número de vértices, na verdade, né, o tamanho do vetor de caminho, a gente verifica, ó, o cara na posição atual possui adjacência com o primeiro item do vetor caminho. Se for verdadeiro, né, então a gente retorna true, então tá safe, já a gente resolveu o caminho hamiltoniano, a gente já tem nossa solução. Senão a gente retorna falso. E isso aqui para essa verificação, né? Então, mas se o cara ele não for o último item do vetor caminho, a gente vai fazer esse laço aqui, que a gente vai percorrer basicamente a gente vai percorrer os vértices, checando se eles são válidos. Se eles forem válidos, a gente vai basicamente colocar eles na posição atual, né? Se eles forem válidos, e a gente vai chamar também o próximo cara para um resolve ciclo, que vai verificar se é o último, e adicionando ele no vetor caminho também, fazendo essa mesma questão aqui. E se ele retornar true, quer dizer que a gente tem nossa solução. Então a gente retorna aqui desse resolve ciclo com true. E se ele não retorna true, ele vai vir basicamente zerando o vetor. No caso, diminuindo a posição atual que a gente tem do vetor, né? Enfim. Mas basicamente é isso. Então a gente vai. Então a função que a gente vai chamar primeiro é essa daqui, que é a hamiltoniano, que ela vai começar primeiro instanciando todo o vetor que a gente tem de caminho com -1. Por quê? Porque, tipo, na minha explicação, eu comecei o vetor com 0 para deixar legível ou melhor de entender, né? Porque, mas aqui eu vou começar com -1 para as comparações ficarem melhor, porque como eu vou utilizar JavaScript, que é uma linguagem que o vetor, a indexação do vetor começa com 0, vai ficar melhor de fazer as comparações começando os vetores com -1. E depois aqui na hora de apresentar para o usuário, a gente apresenta com +1, né?
na hora de printar. Mas enfim, então o primeiro cara, eu começo com 0, que é aquela primeira pessoa que a gente coloca 1 aqui, né? A gente está começando o algoritmo e a gente vai chamar resolve ciclo, passando o grafo, passando o nosso caminho e 1, que vai ser o primeiro K. Basicamente, e aí eu vou checar, né, se é igual a false. Por quê? Porque se é igual, como é recursivo, né, ele vai chamando resolve ciclo, resolve ciclo, resolve ciclo, resolve ciclo. Se for igual a false, quer dizer que em algum momento não existe solução. Então ele vai sempre retornando false, 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 false. E quer dizer que realmente não existe solução. Tá. E aí, se ele não retornar false, né, quer dizer que tem solução. E a gente vai printar o nosso vetor caminho. Então, caminho for each, que é um método de array que vai percorrer o array. Enfim, aí a gente vai dando com solilog number mais 1, né, que é para tratar o dado para o usuário poder ver. Enfim, então primeiro a gente vai, e aí eu trouxe essas matrizes aqui para a gente ver. Primeiro a matriz que a gente viu aqui no exemplo, né? Então, deixa eu só dar. Aqui eu só rodei aqui para ele ficar compilando enquanto a gente faz mudanças, mas deixa eu rodar aqui. Então aqui, ó. Essa na verdade, se eu não me engano, essa é a matriz, na verdade a matriz que a gente apresentou a primeira, né? Na verdade, os resultados de todas as matrizes são mais ou menos iguais, então vai mudar muito. Então a gente vai ver aqui, ó, que o resultado possível é 1, 2, 3, 4, 5. É uma das soluções possíveis, né? Para a matriz G2, que é essa matriz aqui, ó, a gente vê também que 1, 2, 3, 5, 4 é um caminho possível. Essa matriz G2 aqui é esse grafo, essa matriz G2 aqui é o gráfico a matriz adjacência desse grafo. E aí a solução possível é 1, 2, 3, 5 e 4. E aí, se a gente rodar esse programa com a matriz G3, que é esse grafo aqui, 1, 2, enfim, a gente vai ver, né, que ela não existe solução. Como a gente viu aqui, ele tem um ponto, como visto antes, né, ele tem um ponto de articulação, então ela não tem solução possível. Então é basicamente isso.